37. Faults College capítulo 341. Colheita. Autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Quando Tang Xiao estava prestes a sair, ouviu de repente um leve pedido de socorro vindo do canto ao lado. Socorro! Socorro! Ele se virou para olhar, apenas para ver um Troll-Triltek rastejando no chão com as duas pernas quebradas. O Troll-Triltek tem pouco mais de 1 metro de altura e se parece um pouco com um morcego sem asas. É uma raça muito flexível com excelente habilidade técnica. Ao lado dele, havia um robô de protocolo cujos olhos haviam sido arrancados, parado ali indiferentemente, esperando que ele morresse. Tang Xiao reconheceu imediatamente que aquele era o mecânico da equipe de Carbine, geralmente chamado de Troll-Triltek. Mas, a julgar por sua aparência, presume-se que ele tenha sido abandonado por Carbine. Turk-Tek foi atraído pelo som da luta ali, tentou rastejar com todas as suas forças e pediu ajuda a outros, mesmo que fosse apenas um vislumbre de esperança. Me ajudem. Eu vou morrer. Me salvem. Tang Xiao aproximou-se, sem se dar ao trabalho de dizer nada, e cortou-lhe a cabeça com uma espada. Oh, meu detector de temperatura indica que este homem está morto. O senhor o matou? Perguntou o droide de protocolo ao lado dele. Muito obrigado. Mataram meu antigo dono. Muito obrigado por tê-lo matado. Sou FB-13 e estou ao seu dispor, senhor. Quem era seu antigo mestre? Perguntou Tang Xiao. É a gangue Adrex de Nar Shaddaa, respondeu o droide. Certo, pode me seguir. Acontece que tenho um amigo que trabalha como segurança em Nar Shaddaa. Seu banco de dados pode ser útil. É um prazer, senhor. A nave espacial de Gross Shelby pousou, resgatou Tang Xiao, Edre e o droide, e então voou de volta para o espaço sideral para se juntar aos 2 destroyers leves da classe Assault que a escoltavam, navegando até sair do sistema Draskel. Um instante depois, atrás deles, uma pequena explosão repentina ocorreu na estação espacial de Shereshus. Vendo as chamas da explosão faiscando no espaço, Tang Xiao sorriu e disse: She deve ter sido morto pelo furioso Darth Maul. Quais são os seus preparativos? Ela morreu muito rápido, então ainda é um pouco problemático. Mas podemos bloquear essa informação primeiro. Rosana já comprou um diretor do cartel Shereshus. Com cooperação interna e externa, levará 1 mês ou 2 para sairmos desse grupo. Não é um grande problema. Gross Shelby sentou-se na mesa em frente a Tang Xiao, de forma presunçosa, com suas longas pernas em seda preta balançando diante de seus olhos. Tang Xiao afastou com um tapa a bezerra de seda preta que estava estendida à sua frente, olhou para o Gross com os olhos semicerrados e disse: Ultimamente você tem sido um pouco presunçoso, deveria saber que esse privilégio é para outras ocasiões. Dito isso, ele se levantou, ignorou Gross, se virou e foi até a sala de comunicações da nave espacial, onde desligou todo o sistema de monitoramento. Na projeção holográfica à sua frente, apareceu a imagem de Darth Plagueis. Darth Maltael ajoelhou-se e disse respeitosamente: Meu senhor, o cartel Shereshus está no sistema Draskel. Vim participar do leilão de um Padawan Jedi e encontrei vestígios de Darth Maul. Não pude me conter e lutei contra ele. Não importa, apenas vá. Saiba que, no meu coração, você é muito menos importante que Darth Sidious. Então, uma vez que ele o descubra, mesmo que queira matá-lo, não direi uma palavra, disse Darth Plagueis friamente. Serei o melhor dos homens do Senhor, e continuarei a crescer e a provar isso, respondeu Darth Maltael. Então, o que você acha de Darth Maul? Perguntou Plagueis. O ambiente dessa batalha era muito desfavorável para ele, então ele recuou e fugiu. No entanto, eu usei apenas o sabre de luz e a 4ª técnica de espada que você me deu. Portanto, se a batalha for justa, a certeza que o matarei é superior a 60%, disse Darth Maltael calmamente. Você viu o destino dele? Perguntou Darth Plagueis de repente. Essa questão obviamente não é tão simples. Um sorriso surgiu no canto da boca de Darth Maltael. O destino de Darth Maul é muito vago. Ele parece estar morto, e parece viver por muito tempo. Mas em sua alma, vi força e perseverança, assim como medo mais profundo e oculto. Seu destino é muito complexo. Darth Maltael sabia que, ao responder a si mesmo dessa maneira, sem dúvida empurraria Darth Plagueis mais um passo para o abismo da morte. Darth Plagueis não se interessaria pelo destino de Darth Maul sem motivo, mas Darth Maltael tem um plano muito importante. No futuro previsto por Darth Sidious, Darth Maul está morto. Obviamente,
Plagueis também sabia do julgamento de Sidious, então ele se fez essa pergunta repentinamente, especialmente porque havia despertado o resquício de Dar Tenebros dentro de si durante o julgamento final. Partindo dessa premissa, só há uma razão. Dart Plagueis também se perguntava se não conseguia mais ver o destino. Se Dart Maltael respondeu diretamente que Dart Maul morreria, então esse futuro que Sidious e ele próprio conseguem ver, Plagueis não consegue, e ele deve estar praticamente certo de que eu não tenho capacidade de prever o destino. Mas Dart Maltael mostrou-se desatento, indicando implicitamente que o destino de Dart Maul é muito incerto, e Plagueis não terá certeza dessa resposta porque o que ele próprio vê também é turvo. Enquanto ele não tivesse certeza se realmente não conseguia ver o destino, maior seria a probabilidade de ser morto por Dart Sidious. E, como previsto, Dart Plagueis apenas assentiu pensativamente e parou de falar. Dart Maltael prosseguiu dizendo, a Padawan Jedi que foi leiloada foi morta por Dart Maul. Depois que derrotei Dart Maul, eu a ressuscitei. Vi seu medo e sua raiva, e ela se tornará uma poderosa Sith. Eu a entregarei a vocês assim que o tratamento estiver completo. Se você acha que ela tem talento, então pode ficar com ela. Dart Plagueis acenou com a mão. Nosso plano no planeta Naboo está prestes a ser concluído, e agora é um momento crucial, inclusive para você. Não arrume problemas. Sim. Meu senhor. A Federação Comercial está reunindo uma frota. Você participará? Perguntou Dart Plagueis. De acordo com o plano, a República Galáctica não tem capacidade de impedir esse bloqueio. A Federação Comercial atingirá seu objetivo, ocupará o planeta Naboo e nos fornecerá um grande número de minas de plasma. Para uma guerra que não pode ser travada, não preciso enviar tropas para participar, mas enviarei observadores militares, respondeu Dart Maltael. Certo, é isso aí. Dart Plagueis concordou e então desligou a comunicação. Fault Scholarship capítulo 342 Alquimia cita o Sistema Endor, o centro de comando da nave Manglore. Senhor governador, aquele Padawan Jedi acordou. Uma enfermeira se aproximou e informou Tang Xiao. Ela não é mais uma Padawan Jedi, chame-a pelo nome, Eldra Kaitis, disse Tang Xiao com leveza, caminhando em direção ao centro médico da nave espacial. Sim. Mas o ferimento no peito dela foi perfurado por um sabre de luz e queimado a temperaturas extremamente altas. O tecido está completamente necrosado. Mesmo com seu tratamento, o ferimento não cicatrizará. Se não for tratado, ela não sobreviverá uma semana, disse a enfermeira. Tang Xiao assentiu com a cabeça e foi até o centro médico. No meio do tanque de devoção, vi apenas um tanque de 3 metros de altura, e Eldra Kaitis estava imersa no ano líquido, com mais de uma dúzia de minúsculos braços mecânicos trabalhando ao redor de seu ferimento. O tecido carbonizado era removido e um novo tecido era produzido a partir de células-tronco. 3 droides médicos estavam de prontidão para tratar seu trauma. Ao ver Tang Xiao entrar, Eldra Kaitis abriu os olhos e o encarou. Mas desta vez ela não entrou em pânico porque Tang Xiao a olhou de cima a baixo. Ela apenas a encarou com dúvidas, relutância e raiva nos olhos. Saiam. Tang Xiao acenou com a mão, sinalizando para todas as enfermeiras presentes saírem, deixando apenas o droide médico. Antes de chegar ao tanque dos devotos, ele olhou para Eldra e disse suavemente, sei que você tem muitas perguntas a fazer, mas não pode falar agora. Não tem problema, eu responderei a algumas delas. Os olhos de Tang Xiao percorreram o corpo gracioso de Eldra sem escrúpulos, e ele disse, sim, você foi morta por Dart Maul e, de fato, eu a ressuscitei. Ao mesmo tempo, você também deve sentir que sim, eu também sou um Sith, e meu título é Dart Maltael. Os belos olhos de Eldra Kaitis se arregalaram de repente, e ela o olhou incrédula. Desde que o ressuscitei, existe uma tênue conexão entre nossas forças, algo que eu não esperava. Porque nem mesmo com meu mestre jamais houve uma situação assim. A única explicação possível é o poder da morte. Infelizmente, como controlador desse poder, também controlo sua vida e sua alma ao mesmo tempo. Ao dizer isso, Dart Maltael ergueu a mão e uma figura fantasmagórica em forma humana foi arrancada do corpo de Eldra Kaitis. Ela estava completamente impotente para lutar, olhou para trás repentinamente, mas viu que seu corpo ainda estava de pé no tanque Bacta. Entrou em pânico e quis gritar, mas não conseguiu emitir nenhum som. Após algum tempo, ela percebeu que tudo estava como de costume e que sua consciência ainda estava em seu corpo. Nesse instante,
Eldrachites olhou para Darth Maltael com medo nos olhos. O homem à sua frente, que parecia muito jovem, mas afirmava ser um Sith, na verdade controlava sua alma. No entanto, eu realmente não gosto de falar com as pessoas dessa maneira. De qualquer forma, você já é minha pessoa, porque não se solta e imagina o que você pode fazer por este mundo. Ou, em outras palavras, faça algo por mim. Enquanto dizia isso, Darth Maltael retirou um cristal delicado. Este é um cristal Kyber branco. O cristal branco foi polido em um delicado hexágono e está montado em uma estrutura semelhante a uma aranha. Você já ouviu falar de alquimia Sith? O sorriso de Darth Maltael estava um pouco sombrio sob o reflexo do cristal. Essa é uma tecnologia da força proibida, listada pelos Cavaleiros Jedi, e você nem sabe como usá-la. Ouvi esse termo do seu mestre. Porque mesmo na Ordem Jedi, não há mais do que 5 pessoas que o conhecem. Ele ergueu os olhos e olhou para Eldra, dizendo, a técnica de ressurreição é mais complicada do que eu imaginava. Pelo menos, não posso fazer nada em relação ao ferimento fatal em seu peito. O sabre de luz de Darth Maul possui uma força poderosa, e considerando a temperatura destrutiva da arma, é difícil até mesmo para mim curar completamente o seu ferimento. Então fui perguntar ao meu mestre. Por sorte, ele era um mestre dessa arte obscura. Por sorte, parece que meu talento também é bom. Ele girou o cristal em forma de aranha várias vezes. Olhe, como se estivesse admirando uma obra de arte. Então, sob a orientação do meu mestre, eu completei isto. Elda olhou para Darth Maltael com olhos opacos e certa dúvida. Darth Maltael prosseguiu. Contudo, o cristal Kyber é implantado diretamente no corpo humano, e eu ainda sou uma pessoa sensível à força. Realmente não sei quais efeitos colaterais ocorrerão, mas sei exatamente o que pode acontecer. Primeiro, você se tornará completamente meu vassalo. Eu nem preciso fazer nada. Posso tornar sua vida pior que a morte, ou até mesmo fazê-lo viver em tortura para sempre. Segundo, este cristal continuará curando seus ferimentos usando a força para que você continue vivendo. O sorriso em seu rosto tornou-se cada vez mais sinistro. Então, decidi lhe dar o direito de escolher. Aceitar esta criação tabu e tornar-se meu vassalo, ou morrer gloriosamente e livremente como um cavaleiro Jedi. Aliás, se escolher a segunda opção, enviarei você de volta ao Templo Jedi de forma gloriosa e então contarei à Ordem Jedi o que aconteceu no sistema Drazkel, e sua reputação como cavaleiro Jedi não será prejudicada. Pense nisso, lembre-se de me contar. Após terminar de falar, ele se virou e se preparou para sair. Antes que pudesse mover as pernas, ouviu um movimento no tanque dos devotos, virou a cabeça e viu os olhos firmes de Eldrachites. Ela mordeu o lábio e acenou pesadamente para Darth Maltael. A cirurgia está concluída. Darth Maltael endireitou a cintura e olhou para Eldrachites nua, deitada na mesa de operação à sua frente. Seus olhos percorreram sua pele de um azul safira puro e então se fixaram na medalha de cristal Kyber de ouro branco em seu peito. Ao redor do cristal havia uma aranha roxa. As 8 patas da aranha penetraram profundamente no corpo de Eldra e o seguraram firmemente. Nesse instante, sob a ação de um poder misterioso, o cristal emitia uma luz suave. Darth Maltael respirou fundo, sentindo a vaga conexão entre ele e Eldra. E para sua grande surpresa, após possuir o vassalo de Eldra, sua própria força parecia estar muito mais forte. Eldra abriu os olhos, olhou para Darth Maltael, que estava embriagado à sua frente, e disse entre dentes cerrados, você é um demônio. Demônios não existem. Mas os Sith existem. Darth Maltael proferiu essa frase. Eldra sorriu friamente. Sith? Ei. Talvez os outros não saibam, mas nossas almas estão conectadas. Eu consigo ver a luz nas profundezas da sua alma. Você não é um Sith completo. O rosto de Darth Maltael subitamente se tornou sombrio, e com um pensamento em mente, Eldra se encolheu e soltou um grito estridente. A dor que lhe vinha das profundezas da alma tornava sua vida pior que a morte, e com um baque, ela rolou da mesa de operação. Não se preocupe com coisas que não lhe dizem respeito. E lembre-se de me chamar de mestre. Disse Darth Maltael ferozmente. Eu vou te trazer de volta para a luz. Eu vou. Eu juro pela força. Eldra caiu no chão, gritando roucamente com toda a sua força. No entanto, Darth Maltael simplesmente foi embora sem olhar para trás. Fortscrolls capítulo 343. O menino de Tatooine. 1. Orla exterior da Via Láctea, planeta Tatooine, porto de Muzespa.
Após a guerra anterior entre Gardulat e Jabatiut, o porto de Muzespa, que estava quase completamente destruído, foi amplamente reconstruído neste ano. Muitas casas e edifícios também foram reconstruídos. Embora a maioria deles tenha sido construída sobre as ruínas originais, eles podem ao menos oferecer abrigo contra o vento e a chuva. Muitas fazendas de irrigação, essenciais para a sobrevivência dos moradores, também retomaram suas atividades, e algumas culturas de ciclo precoce estão crescendo vigorosamente. No entanto, os Tusken Raiders, que são extremamente hostis aos habitantes de Tatooine, também estão de olho neste local e até construíram um acampamento nas proximidades. E como o porto de Muzespa foi destruído, muitos moradores ricos fugiram para a cidade de Mos Eisley, de Jabba, o que também fez com que as duas maiores cidades do planeta Tatooine começassem a apresentar uma diferenciação bipolar. A cidade de Mos Eisley não sofreu muitos danos, tornando-se um paraíso para os ricos em Tatooine, enquanto o porto de Muzespa virou uma favela. Mas, aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Um menino caminhava entre as ruínas ainda não removidas de Port Muzespa. Com suas mãos ainda pequenas, ele virava os tijolos no chão e revirava a terra queimada. Apesar de ter apenas cerca de 10 anos, a maturidade e a determinação já são visíveis no rosto imaturo deste menino. De repente, vários fios foram desenterrados. O menino olhou para a esquerda e para a direita e concluiu que se tratava de um circuito integrado. Ele agarrou o fio e o puxou, mas não esperava que houvesse uma peça grande presa a ele. Então gritou apressadamente: "Ei, Johnson! Venha me ajudar!" Um robô de aparência assustadora surgiu pela lateral. Sua estrutura corporal lembrava um esqueleto humano. Era horrendo e aterrorizante. A carroceria de metal cinza prateado era extremamente resistente e não deixou um arranhão sequer ao se esfregar contra as barras de aço expostas. Ele também soldou muitas placas de armadura adicionais na superfície do seu corpo. Embora essas placas de armadura fossem arredondadas em certa medida por uma questão de estética, a aura aterradora ainda afastava estranhos. No entanto, é um pouco estranho que a parte inferior do corpo deste robô pareça ter sido emendada, e que ele tenha 4 pernas removidas do droide de batalha B1. Embora isso tenha diminuído bastante a sensação de terror, ele ainda mantém um estilo punk mecânico. Droides não são incomuns neste mundo, mas droides tão horrendos e aterrorizantes são realmente muito raros. Um robô horrendo chamado Johnson se aproximou, olhou para os cabos no chão e disse em voz muito baixa, quase idêntica à voz humana: "Parece que você encontrou um grandalhão, Anakin." Ao dizer isso, ele puxou com uma das mãos, e a enorme força arrastou o pedaço de terra para cima. O console da metade menor da nave espacial estava de fato embaixo, e não havia vestígios de fogo nele. Parecia que a nave espacial abatida havia caído e se depositado no chão. Ainda existem algumas carcaças que podem ser usadas, e a placa de circuito interna pode ser reparada. Há também um terminal que precisa ser consertado, disse Johnson. Ao examinar os destroços, Anakin ficou muito surpreso. Ele retirou uma peça e esfregou-a no corpo. "Vejam. Este chip ainda está intacto. Ótimo. Agora o C3PO pode correr. Além disso, vamos consertar essas coisas e poderemos ir até Shiruti para trocar para aquela cadeira de rodas antigravidade." "Ah, sim, também tem." Anakin tinha um sorriso ingênuo e satisfeito no rosto, falando animadamente. Johnson olhou para os olhares maliciosos dos outros catadores ao seu redor, agarrou os destroços com uma mão, deu um tapinha leve no ombro do pequeno Anakin com a outra e disse: "Vamos voltar, Anakin. Não é bom ficar sozinho em casa por muito tempo." "Bem, mamãe ficará muito feliz se souber o que conseguimos hoje," disse Anakin com um sorriso. "Ei, Anakin. O que você encontrou hoje? Mostre-me." Um catador com uma expressão feroz, mas que usava apenas uma das mãos, aproximou-se. Johnson deu um passo à frente para bloquear Anakin e disse: "Você deve recuar e manter distância." "Bah! Não tenho medo de vocês." Os catadores cuspiram, mas continuaram se aproximando passo a passo. "Sinto muito, Otto, preciso muito disso, e minha mãe também. E, se você voltar aqui, Johnson vai te dar uma surra." Anakin Skywalker olhou nos olhos dos catadores e disse seriamente. O catador de sucata congelou de repente, sentindo-se atordoado por um instante. O desejo de se apoderar dos destroços em seu coração inexplicavelmente enfraqueceu, e ele bufou friamente: "Você tem sorte. Saia daqui." "Obrigado." Anakin curvou a cabeça e caminhou em direção à sua casa com Johnson.
Ao chegar a uma casa que havia sido parcialmente desmoronada, mas reconstruída com muitos pilares e pedras, Johnson caminhou até ela, pegou uma pesada laje de pedra junto à porta, moveu para o lado e aguardou. Essa laje pesa pelo menos 2 toneladas e, bloqueando a entrada, pode impedir completamente a entrada de outras pessoas. Mãe, eu encontrei um console de nave espacial hoje. Anakin correu para casa, se jogou na cama e se atirou nos braços de uma mulher de meia-idade que estava sentada nela. A mulher de meia-idade acariciou com carinho os cabelos castanhos e macios de Anakin. Você é incrível, Anakin. Você sempre consegue encontrar as melhores coisas. Porque meus sentidos são muito sensíveis. Eu sabia que havia algo ali agora mesmo. Disse Anakin com um sorriso. Podemos trocar muitas coisas boas por este console. Certo, então vou pegar algo para comer, e você descanse um pouco, disse a mulher, pegando as 2 muletas que estavam ao lado da cama e se levantando com dificuldade. Foi só nesse momento que ela percebeu que suas 2 pernas haviam desaparecido até os joelhos. Mãe, descansa, deixa comigo. Anakin amparou sua mãe apressadamente. Está tudo bem, estive descansando o dia todo. A mulher sorriu, foi até a cozinha, misturou alguns tubérculos desconhecidos com um pouco de pó e começou a preparar um jantar simples. Você deveria cuidar da colheita de hoje, ou então deixar o Johnson sair sozinho amanhã. Você pode ficar comigo em casa. Tudo bem, mãe. Anakin assentiu com muita sensatez e foi saltitando para o seu quarto. O quarto estava cheio de peças mecânicas diversas e uma bancada de trabalho rudimentar. Há também um droide humanoide no canto do outro lado, mas este droide não possui carcaça e todas as suas partes estão expostas. Johnson, venha me ajudar, gritou Anakin. O robô já havia entrado e ajudou Anakin a remover as peças úteis, consertando as que podiam ser consertadas e processando as que podiam ser processadas. Anakin removeu um circuito de energia, pensou por um instante e disse, Johnson, acho que devemos dar isso para o outro. Sei que ele está assim hoje porque o irmão dele quebrou a perna ontem. Essas peças não devem ser necessárias agora, mas ele provavelmente precisará usá-las para trocar algum remédio. Concordo com seu julgamento, Anakin. Depois do jantar, enviarei você para lá, disse Johnson. Certo, vou cuidar desse chip e dessa placa de circuito e instalá-los no C3PO. Anakin imediatamente mergulhou na pilha de máquinas. Fault College capítulo 344. O menino de Tatooine. 2. À noite, Johnson caminhava pelas ruas fétidas desta favela. Embora a maioria dos moradores ao redor o conhecesse, a forma aterradora da caveira de metal ainda mantinha a área a poucos metros ao seu redor limpa. Johnson sabia onde Otto morava, e no beco no outro extremo da rua havia cerca de 7 ou 8 curvas, mas isso não o afetava em nada, pois ele já havia inserido o mapa de toda a área no banco de dados. Ao entrar no beco, o som de várias pessoas conversando foi captado pelo seu sensor de som. Você soube? Otto foi morto. O que está acontecendo? Com quem ele se meteu? Toqueta, no norte da cidade, aquele homem níquito. Otto, ele brigou com Toqueta por um rifle Blaster I-5 destruído e foi derrotado pelo furioso Toqueta. Otto, ele está louco. Ao meio-dia, eu vi tentando pegar as coisas que o Anakin tinha recolhido. É realmente desesperado. O robô do Anakin se chama Rock Johnson, certo? Será que ele pode ser provocado? Você não sabe disso. O irmão de Otto quebrou a perna há alguns dias. Ele deve conseguir andar depois de alguns meses de repouso com uma boa tala. Mas ontem à noite o irmão dele teve uma infecção e uma febre alta, e Otto não tem nada na família para trocar por remédios. Silêncio. Fale baixo. Olhem, lá vem o Johnson. Johnson virou a cabeça e continuou. Ao chegar a uma casa escura, ligou o sensor de imagem térmica e encontrou uma fonte de calor com formato humano dentro da casa. Então, abriu a porta e entrou. O irmão mais novo de Otto estava deitado na cama, já muito fraco, e seu corpo ainda se contraía de vez em quando. Obviamente, ele não estava longe da morte. Irmão, você voltou. Água. Eu quero beber água. Ele abriu os lábios rachados e sussurrou. Se não fosse pelo sensor sensível de Johnson, pessoas comuns praticamente não conseguiriam ouvir esse som com clareza. Johnson olhou em volta e os sensores eletrônicos fixaram uma imagem em uma lata de água ao pé da parede. A análise concluiu que os micro-organismos estavam em níveis muito acima do limite permitido e que ele morreria mais rápido se bebesse a água. Então, ele se virou, saiu, foi até um cômodo ao lado,
Pegou uma lata de água sem dar nenhuma explicação e saiu. Depois de dar água ao irmão de outro, ele bebeu quase toda a água de uma lata, recuperou um pouco de energia e sussurrou: "Você não é meu irmão, quem é você?" Johnson colocou o dispositivo de transmissão de energia na mão dele e disse: "Seu irmão ficou ferido e está em tratamento. Isto é o que ele conseguiu hoje coletando comida. Embora só haja metade do dispositivo intacto, deve ser suficiente para você se alimentar por uma semana." Irmão Otto agarrou o dispositivo de transmissão de energia com firmeza e o segurou nos braços como se fosse o tesouro mais precioso. Sua visão está gravemente comprometida e ele está quase cego. "Obrigado. Obrigado. Obrigado." Enquanto dizia isso, suas lágrimas continuavam a escorrer como pérolas quebradas, e ele já sentia isso. "Se não houver mais nada, então vou embora." Johnson se levantou e saiu pela porta. O som de seus agradecimentos ainda vinha de dentro da casa. Johnson virou a cabeça a 180 graus, olhou para o quarto escuro e disse: "Adeus." De volta a casa, Anakin Skywalker havia aberto a parte de trás da cabeça do robô humanoide e estava soldando alguns dos circuitos que conseguira naquele dia para encaixar o chip. Ao ouvir o retorno de Johnson, perguntou sem olhar para trás: "Você entregou as coisas para Otto?" Johnson aproximou-se de Anakin e respondeu: "As coisas lhe foram dadas, e então ele partiu com seu irmão." "Obrigado, Johnson." Anakin sorriu inocentemente: "Não importa qual seja o resultado, obrigado. Há um problema com a soldagem do quarto circuito à esquerda. Você precisa ressoldá-lo." Johnson olhou para o trabalho de Anakin e apontou para um local. "Ah, eu não tinha reparado." Uma pessoa e um robô trabalharam juntos em perfeita harmonia, concluindo com esmero os esforços acumulados ao longo dos últimos anos para reparar um robô consertado com peças recolhidas do lixo. À noite, Johnson sentava-se no telhado, observando tudo ao seu redor sem parar, vigiando a mãe e o filho. De repente, ouviu-se um leve ruído na casa, e então Anakin subiu e sentou-se ao lado de Johnson. "Você deveria ir para a cama", disse Johnson. "A luz de Tatooine segundo está um pouco forte esta noite, e não consigo dormir direito", disse Anakin. Johnson olhou para a estrela fraca no céu e disse: "Deixe-me cobrir a janela para você." "Não, Johnson. Eu só quero ver." Anakin olhou fixamente para o céu. "O que você acha? Que tipo de lugar é esse no espaço?" "Vácuo, escuridão, frio e ausência de gravidade. Pessoas comuns morrerão em segundos se subirem", disse Johnson. Anakin balançou a cabeça e perguntou novamente: "Então, existem anjos no céu? Onde você aprendeu essa expressão?" perguntou Johnson. "Meu tio, um piloto aposentado, me contou que no distante planeta Lego existe a criatura mais bela do universo, um anjo, uma irmã mais velha muito linda e bondosa." Anakin ansiava muito por contemplar o céu. "Não existem anjos no céu, mas se você continuar navegando, chegará a outros planetas. Esses planetas também são habitados por pessoas, e talvez elas estejam olhando na sua direção agora", disse Johnson. Anakin fechou os olhos. Parece que sinto. Mas é tão vago." "Isso é apenas uma alucinação sua", disse Johnson. "Espero que um dia eu também possa pilotar uma nave espacial e voar por este céu. Quero voar para todos os cantos do universo e quero ver este universo. É uma pena que, como Benny disse, pessoas como nós nunca terão sua própria nave espacial, e ninguém está disposto a nos levar embora." Anakin estava um pouco frustrado. "Já que conseguimos concluir o droide de protocolo C-3PO hoje, também podemos construir uma nave espacial amanhã, eu garanto", disse Johnson. "Estava pensando, você provavelmente não veio de Tatooine, veio, Johnson? A história que você me contou, dos 3 desastres naturais, realmente aconteceu?" perguntou Anakin. "Meu banco de dados foi danificado e perdi a maior parte dos dados, incluindo o meu código. Mas se eu conseguir consertar o comunicador no meu corpo, talvez eu encontre algumas pistas." Johnson apontou para um local em sua cabeça. "Quanto ao demônio do vazio, ao acordo Suzan e a invasão multidimensional, as anotações no meu banco de dados restantes são classificações históricas. Então, talvez isso realmente tenha acontecido." Anakin olhou novamente para o vasto céu e ficou em silêncio mais uma vez. Após um período indeterminado, ele caiu em um sono profundo. Johnson o pegou delicadamente, desceu do telhado, colocou-o na cama e sentou-se em silêncio ao lado de Anakin a noite toda. Fault Scholes capítulo 345, A invasão de Naboo, 1, Cato Neimoidia,
uma das colônias mais antigas dos Neimoidianos, é também a colônia mais próxima de seu planeta natal, o planeta Neimoidia. Ao longo de milhares de anos de desenvolvimento, Cato Neimoidia sempre existiu como uma fortaleza secreta dos Neimoidianos, e apenas as pessoas mais poderosas têm o direito de viver neste planeta. Na cidade de Zaha, capital do planeta Cato Neimoidia, o vice-rei da Federação Comercial, Nut Gunrai, e seu confidente mais próximo, Runiaku, estão realizando a reunião secreta final. Na projeção holográfica à sua frente, uma pessoa coberta por um manto negro está de pé, com o corpo ligeiramente curvado. Com um nariz adunco, um queixo fino e um sorriso distorcido, ele é o Lord Siddharth Sidious. Chegou a hora. É hora de mostrarmos nossa força no planeta Naboo e, em seguida, desferirmos um golpe fatal na República Galáctica. Ah! Sidious sorriu sinistramente. Runiaku disse timidamente, Mas isso não é melhor do que antes. Se realmente quisermos enviar tropas para atacar o planeta Naboo, a República Galáctica ficará extremamente irritada e não conseguiremos conquistá-la. Seus covardes ignorantes e estúpidos. Eu abri tanto caminho para vocês. Se a disputa na área de mineração de Dorvala não tivesse acontecido por minha intervenção, vocês ainda estariam em posições de destaque nesta federação comercial. Agora é a melhor hora, não desperdicem essa oportunidade. Deem esse último passo e vocês serão apenas uma empresa comum sob o domínio da República. Sidious bufou friamente. No entanto, precisamos levar em consideração a reação da República e até mesmo a resposta da Ordem Jedi. Desta vez não é diferente da aliança corporativa anterior no planeta Malostare. Desta vez, vocês querem que enviemos tropas terrestres para ocupar o planeta Naboo. Nut Gunrai não fazia ideia. A República, Vinis Valorum e a Ordem Jedi foram todas subjugadas por mim de diversas maneiras. A Batalha de Malastare e o ataque terrorista à cúpula empresarial de Eriadu fizeram com que a frota judicial desaparecesse para sempre. Apoiem Vinis Valorum, e depois que a Ordem Jedi sofreu pesadas baixas com os tumultos de Injori, eles não teriam coragem de continuar interferindo em algo assim. A guerra civil no planeta Sereia, até mesmo que Edmundi, a filha do mestre Jedi, foi presa e morta. Vocês viram a Ordem Jedi se mexer? Disse Sidious. Nut Gunrai respirou aliviado e disse cautelosamente, então. Vamos. Nos mexer, fazer isso. Façam isso. Agora. A nova rainha do planeta Naboo é apenas uma jovem. Diante da sua invasão, ela só poderá se esconder em casa e chorar. Se vocês não fizerem isso agora, quando vão esperar? Bloqueiem a rota comercial no meio da galáxia, isso é agora. Sidious rugiu de repente, e com uma poderosa onda sonora, os objetos sobre a mesa de conferência foram arremessados, derrubando Nut Gunrai e os demais. Idiota! Sidious praguejou e cortou a comunicação imediatamente. Runiaku levantou-se do chão, ajeitou seu chapéu alto, correu para ajudar Nelt Gunlei a se levantar e disse com um temor persistente, Lord Gunrai, este é o Lorde dos Sith? É terrível. Será que vamos mesmo trabalhar com uma pessoa tão horrível? Nut Gunrai afastou a mão de Runiaku com um tapa, levantou-se sozinho, rangeu os dentes e disse, é melhor não provocarmos esse senhor, e você precisa entender que chegamos a essa posição graças a ele, que liderou a Federação Comercial. Se ele está insatisfeito conosco, já que ele foi capaz de usar a cúpula empresarial de Eriadu para assassinar o vice-rei anterior e nos ajudar a chegar ao poder, ele pode deixar isso acontecer de novo. Então, que tal não enviarmos tropas terrestres, mas apenas a frota para bloquear o ataque? Perguntou Runiaku, com a voz trêmula. Vão reunir a frota. Encham o cargueiro LH-3210 com droides. A Aku apertou levemente, e Nut Gunrai gritou com a Aku. Depois, como se estivesse se consolando, disse para si mesmo, ocupem o planeta Naboo, então todas as minas de plasma do planeta serão minhas. Também poderemos controlar as rotas comerciais ao redor de Naboo. Sim. Sim. É isso aí. Ele bateu com o punho na mesa, ligou o comunicador e disse com veemência, todas as frutas, conforme o plano programado, partirão após 24 horas padrão. Setor estelar central da Via Láctea, planeta Naboo, espaço sideral. Sem qualquer aviso, a luz branca começou a piscar incessantemente, e um grande número de naves espaciais de grande porte saltou do hiperespaço e apareceu repentinamente no espaço. Essas naves espaciais são enormes,
E todas elas são do mesmo modelo, cargueiro anular da classe Lukrook, modelo LH3210. Este tipo de navio cargueiro tem o formato de um anel com 3.170 metros de comprimento e 3.009 metros de largura, com um enorme casco esférico de 1.029 metros de diâmetro no centro. Mas o que é assustador é que algumas delas eram originalmente cargueiros, mas agora possuem um grande número de torretas instaladas, protegendo-as como ouriços. E no casco esférico central, foi instalada uma torre de transmissão de sinal de alta potência para uso em combate. Entre os 60 cargueiros LH3210, apenas cerca de 10 eram modelos armados equipados com torretas e lançadores de sinais. Esses cargueiros armados estavam escondidos na frota, criando a ilusão de que apenas cargueiros comuns haviam chegado. Essas naves cargueiras imediatamente cercaram todo o planeta ao longo do equador de Naboo em grupos, e então, do casco em forma de anel ao redor das naves cargueiras, dezenas de milhares de caças droides abutre, densamente agrupados e parecidos com enxames de abelhas, saíram voando. A situação aterradora fez com que todas as frotas mercantes que entravam e saíam do planeta Naboo estremecessem e não ousassem se mover. Embora parecesse que todos os cargueiros estavam chegando, o enorme casco dessas naves de carga transmitia uma grande sensação de opressão, somada à ameaça de dezenas de milhares de caças droides abutre. Ninguém acreditava que pudesse deter essa frota aterrorizante. Então, chegando pessoalmente ao campo de batalha, Nuit Gunray, o vice-rei da Federação Comercial, a bordo da nave Capitânia, ligou o canal público e transmitiu para todas as naves espaciais ao redor: notifiquem todas as naves espaciais que viajam para o do planeta Naboo, devido à quebra de contrato por parte do planeta Naboo e ao protesto da República Galáctica contra a tributação ilegal na zona de livre comércio. O planeta Naboo foi bloqueado pela nossa Federação Comercial. Este é um protesto legal, e espero que todos compreendam e se retirem a tempo. E aqui vamos nós. Fault Scholarship capítulo 346. A invasão de Naboo. 2. Planeta Naboo, a cidade capital de Theed. O ministro da guarda caminhou rapidamente até o palácio, chegando ao salão do rei. Agora, todo o planeta Naboo, incluindo a cidade de Theed, está sob estado de lei marcial total, basicamente 3 passos, um posto, 5 passos e uma sentinela. Diante da invasão flagrante da Federação Comercial, o planeta Naboo está fazendo o possível para tomar precauções, mesmo estando fragilizado. No salão do rei, a rainha do planeta Naboo, vestida com trajes finos e com maquiagem carregada no rosto, estava sentada no trono. As damas de companhia da rainha estavam atrás dela. A preocupação era visível no rosto de todos. Majestade, a Federação Comercial se recusa a retirar as tropas e a negociar. Seu único pedido é que nos rendamos incondicionalmente. E que assinemos um tratado de paz ainda mais desigual. O ministro da Segurança aproximou-se da rainha, balançando a cabeça e suspirando. Ajude-me a entrar em contato com o comandante da Federação Comercial e falarei com ele pessoalmente, disse a rainha. O comunicador foi ativado, a projeção holográfica brilhou e as projeções do vice-rei da Federação Comercial, Nuit Gunray, e de seu ajudante, Runiaco, apareceram diante dele. A rainha disse, com um tom inexpressivo: o comportamento atual da Federação Comercial é uma violação das leis da República. Vocês devem retirar suas tropas imediatamente, caso contrário, a República não tolerará sua invasão. Nuit Gunray fingiu surpresa e disse: Oh! Invasão? Majestade, preste atenção às suas palavras. Não há nenhuma intrusão aqui. Tudo é legal. Somos homens de negócios sérios e agimos de acordo com a lei. Não há nada na Constituição da República que possa apoiar a sua invasão bárbara. Esse assunto precisa ser discutido pelo Senado da República, e o planeta Naboo não tem nada a dizer. Além disso, foi porque você quebrou o contrato primeiro. O tratado desigual assinado pelo antigo rei Ars Veruna deveria ter sido invalidado com sua abdicação e suicídio. Além disso, esse tratado viola fundamentalmente os princípios de justiça e equidade da República. O povo do planeta Naboo jamais o aprovará. Então vamos esperar para ver. Depois de dizer isso friamente, Nuit Gunray encerrou a comunicação. A rainha Amidala olhou fixamente na direção do interlocutor, e sua expressão estava completamente oculta pela maquiagem carregada. Após um momento de silêncio, ela disse: informe imediatamente a situação aqui ao Senado da República. Além disso,
Passe-me imediatamente através das comunicações do nosso senador, Sheev Palpatine. A projeção holográfica exibe a imagem de Sheev Palpatine. Ele tem uma linha capilar alta, seus cabelos grisalhos estão penteados com esmero, seu nariz adunco parece muito enérgico e ele sempre tem um sorriso amável no rosto. Ele curvou-se perante a rainha e disse: Majestade, tomei conhecimento do ocorrido no planeta Naboo e relatei a situação ao Supremo Chanceler Vinícius Valorum o mais breve possível. É claro que, se um pedido formal de ajuda for feito em nome da rainha do planeta Naboo, creio que o efeito será maior. Espero que a República consiga impedir a invasão da aliança comercial, impor sanções a ela e até mesmo revogar seus privilégios comerciais, disse a rainha friamente. Palpatine suspirou, com uma expressão hesitante e solitária no rosto, e então disse com um pouco de constrangimento: Está bem, lutarei por essa questão no Senado. Por favor, assegurem a posição da República sobre este assunto, porque, uma vez que nossas rotas comerciais sejam cortadas, nossas reservas materiais não durarão muito, disse a rainha. Está bem, minha rainha. Palpatine curvou-se novamente e quis desligar a comunicação, mas pareceu querer dizer algo, porém acabou soltando um suspiro e desligou a comunicação. Centro de comando principal da Federação Comercial. Huniako olhou para o planeta azul Naboo através da vigia e disse com um receio persistente: Está tudo bem, está tudo bem. A reação do planeta Naboo não é muito violenta. A chave não está no planeta Naboo, mas sim do lado da República, disse Nute Gunray. Vamos ficar parados até que a rainha do planeta Naboo venha nos implorar. Mas... Huniako estava prestes a dizer algo, mas olhou em volta novamente e, depois de se certificar de que não havia ninguém por perto, sussurrou: aquele Lorde não queria que ocupássemos o planeta Naboo. Enviar tropas terrestres para ocupá-los e sitiá-los para forçá-los a se render são duas coisas diferentes. Disse Nute Gunray com semblante sombrio. Não podemos proteger nossa própria retaguarda. Se enviarmos tropas terrestres, teremos violado as leis da República. Isto é o melhor, disse Huniako, dando um tapinha no peito. O planeta Naboo não tem muitas tropas, não conseguirão dar suporte. Nute Gunray bufou friamente, olhou para os observadores militares do quarto grupo sentados do outro lado e disse com um sorriso: esta batalha está destinada a acontecer. Se não conseguirem se levantar, podem considerar isso como férias. Agora, a relação entre a Federação Comercial e o quarto grupo é muito boa, e o projeto do cruzador de batalha da classe Igaran, que as duas partes estão desenvolvendo em cooperação, também está em andamento. Então Nute Gunray é naturalmente muito cortês com os representantes aqui presentes. O representante enviado pelo quarto grupo é Xiao Guangua, o atual comandante-em-chefe do exército. Tang Xiao também sabe que a guerra em Naboo se baseia principalmente em combates terrestres. A batalha no espaço não é tão intensa e não tem valor de referência. Xiao Guangua assentiu com uma expressão carrancuda e disse educadamente: de qualquer forma, também precisamos aprender com a Federação Comercial para melhorar nosso nível em todos os aspectos. Ele já havia praguejado em seu coração: se Tang Xiao não o tivesse proibido de interferir nas decisões da Federação Comercial antes de partir, ele teria até mesmo tido vontade de subir e dar uma surra nesses dois covardes. Você está invadindo, irmão. E seus 60 cargueiros LH-3210 da classe Lucreu que estão carregados com um exército completo de 6 milhões de droids. Nesse momento, em vez de pousar diretamente e capturar o comandante supremo inimigo vivo, para evitar mais complicações, ele ainda quer esperar que os outros se rendam. Seu oponente é um planeta com uma população de 4,5 bilhões. Mesmo se considerarmos apenas a população humana, são mais de 1 bilhão de pessoas. Se você olhar ao redor, encontrará um grande número de homens apaixonados. Como seria tão fácil se render? E vocês estão preocupados que uma invasão terrestre seja ilegal? Irmão, o que vocês estão fazendo agora já é uma afronta à República Galáctica, entenderam? A mera existência de uma invasão terrestre já ofendeu a República profundamente. Por que não encerram logo essa batalha, resolvem logo o problema e depois vão ao Senado discutir se é ou não ilegal? Nute Gunray também aceitou os elogios de Xiao Guangua e disse: na verdade, também aproveitamos esta oportunidade para aprender a usar o exército droid em combate. Como você pode ver, o droid de batalha B1, devido ao problema de velocidade de processamento, não tem um bom desempenho em combates e operações conjuntas em larga escala. Portanto,
Convertemos o cargueiro LH-3210 da classe Lukeuk em uma nave de controle droid, e nossos controladores coordenam as batalhas dos droids. Pelo menos nos testes de simulação anteriores, esses droids de batalha B1, mais robustos, se saíram muito melhor. Ele olhou para Xiao Guanggu e disse: você é o comandante da unidade do exército responsável pelo quarto grupo. Você também encomendou 10 milhões de droids de batalha B1 de nós antes, então precisa observar bem essa batalha e aprender com ela. Xiao Guanggu assentiu com a cabeça, mas não disse nada. Bem, já que não temos nada para fazer aqui, trouxe um pouco de vinho de fruta chula, um produto especial do planeta Naboo. Bem há tempo de nos desejar que ocupemos o planeta Naboo. Ah! Hunyaku inclinou-se e disse. Fault Scholarship capítulo 347, A invasão de Naboo. 3. Quando Hunyaku levou Nuchigun-Hai e Xiao Guanggu para brindar a vitória no navio almirante de sua frota, a notícia de que a Federação Comercial havia bloqueado o planeta Naboo já havia detonado todo o círculo político de Coruscant. Embora não seja a primeira vez que o espírito democrático da República é pisoteado, desta vez, com o bloqueio do planeta Naboo pela Federação Comercial, a situação é particularmente grave. Por um lado, isso se deve aos 60 cargueiros da classe Lukeuk LH-3210 enviados pela Federação Comercial. Esse tipo de nave gigantesca e aterrorizante, com mais de 3.000 metros de diâmetro, pode representar uma enorme ameaça mesmo desarmada, bastando abarrotar seu enorme compartimento de carga com qualquer coisa que desejar. Além disso, não é muito difícil instalar diversas torretas na espaçonave. Mas o que realmente transformou esse conflito em uma bomba que detonou a arena política da República foram as exigências da Federação Comercial. Embora aleguem que um dos motivos seja a violação do contrato pelo planeta Naboo, todos podem ver que a verdadeira razão para o bloqueio é o protesto contra a resolução da República Galáctica de cobrar impostos na região estelar dos anéis externos. E eles realmente leram esse protesto em voz alta no Senado da República. Isto é um confronto aberto com a República Galáctica. Como se opunham à política da República Galáctica de cobrar impostos na região estelar da orla exterior, enviaram tropas para cercar e bloquear o planeta Naboo. Essa é a verdadeira causa e efeito desse incidente. O senador do planeta Naboo, Sheil Palpatine, dirigiu-se imediatamente ao gabinete do Conselheiro Supremo da República Galáctica, Vinícius Valorum, para discutir o assunto com ele. Lamento que isso tenha acontecido, Senador Palpatine. No entanto, receio que o assunto precise ser discutido no Senado antes que uma decisão seja tomada, disse Vinícius Valorum, balançando a cabeça. Ele também está impotente, pois, após uma série de incidentes anteriores, perdeu o apoio da frota judicial da República e, ao mesmo tempo, o apoio da maioria dos membros do Senado. Além disso, o relacionamento com a Ordem Jedi é bastante tenso. Portanto, neste momento, ele, o Chanceler Supremo, existe apenas de nome. Já que tudo precisa passar pelo Senado, e ele não tem como influenciar as decisões do Senado, então o Chanceler Supremo poderia muito bem estar lá com um cachorro na coleira. Eu também sei que este assunto é difícil, mas, por favor, Senhor Supremo Chanceler, ao menos me ajude a contatar Lodod, o representante da Federação Comercial no Senado Galáctico. Porque já me encontrei com ele 2 vezes antes e fui rejeitado, disse Palpatine. Vinícius Valorum assentiu com a cabeça e conseguiu se comunicar com Lodod. Mas antes que pudesse falar, o alto neimoidiano na projeção holográfica disse friamente, Vossa Excelência, Supremo Chanceler, se tiver algo a dizer, por favor, dirija-se ao Senado. Após a conversa, ele desligou o telefone imediatamente. Vinícius Valorum olhou para Sheil Palpatine, que baixou a cabeça em silêncio e suspirou, cobrindo as têmporas com as mãos, exausto. Ele disse lentamente, a Federação Comercial está aqui por minha causa, Senador Palpatine. Eles se recusam a cobrar impostos, tratando a região do anel externo como um reino independente. E eu sei que eles atacaram o planeta Naboo. Acabei de te encontrar, meu único amigo. Agora, só posso dizer, sinto muito. Ele suspirou, exausto. Os cantos da boca de Palpatine se contraíram levemente, e ele disse com pesar, muitos senadores foram comprados pela Federação Comercial, e agora ouvi dizer que a Federação Comercial, o clã bancário interestelar, a Aliança Corporativa e o quarto grupo formaram uma aliança, e a Guilda do Comércio e a União Tecnológica também estão flertando com eles.
Eles são muito poderosos, mas não podemos desistir. Se desistirmos, que esperança restará para a Galáxia? Vinícius Valorum ergueu a cabeça e disse: Posso confiar em você, meu amigo, eu sei disso. Todos nós temos a mais alta convicção na revitalização da República e continuaremos a lutar por ela, mesmo que um dia eu realmente não possa mais apoiá-la. Agora, com você no Senado, também acredito que a esperança da República não se extinguirá. Este é o desejo de todos nós. Palpatine curvou a cabeça e disse. Finis Valorum ergueu o corpo com suas últimas forças e sua voz soou alta e forte. Vamos lá, meu amigo. Assim como antes, supere essa dificuldade. No dia seguinte, o Senado da República Galáctica realizou uma reunião de emergência para discutir o bloqueio do planeta Naboo pela Federação Comercial. Contudo, essa reunião não alcançou nenhum resultado. O representante da Federação Comercial, Lodod, insistiu que o bloqueio do planeta Naboo era um ato legal. Como o planeta Naboo foi o primeiro a descumprir a lei, e a resolução da República de cobrar impostos na zona de livre comércio foi anunciada unilateralmente, sem que a moção fosse formalmente aprovada, a Federação Comercial tem o direito de protestar contra ela. Na reunião, os representantes dos principais conglomerados empresariais e os senadores dos planetas discutiram interminavelmente e não chegaram a nenhuma conclusão. No terceiro dia, houve reuniões e discussões. No quarto dia, reuniões, discussões. No quinto dia, quase houve uma briga no Senado, e Fanzar, um membro furioso do planeta Cerne Prime, lançou sua plataforma antigravidade diretamente contra a plataforma de Lodod. Em seguida, saltou para atacá-lo. Antes que os guardas conseguissem conter o senador baixo, atarracado e barbudo, de semblante feroz, seu punho estava a apenas 0,1 metro de distância, e sua marca poderia ter atingido o rosto de Lodod. No sexto dia, Valorum anunciou um adiamento de um dia para que todos pudessem se acalmar. Este é também um dos poucos poderes que lhe restam como chanceler supremo. Nesse momento, na órbita externa do planeta Naboo, Runiacus serviu meio copo de vinho para Nut-Gunray e Xiao Guangua, e disse, esta é a última garrafa de vinho de frutas chula, e eu trouxe estas 15 garrafas. Brum. Nut-Gunray bateu com o punho na mesa e disse com raiva, a rainha de Naboo não consegue enxergar a situação com clareza. Ela deveria ter se rendido há muito tempo. Runiacus sussurrou, talvez. Seja porque ela é muito jovem para saber o que é medo. Ela não sabe, será que a equipe dela não sabe? Parece que precisamos dar um pouco de cor à situação, rugiu Nut-Gunray. Os olhos de Xiao Guangua brilharam, pensando que aqueles dois covardes finalmente haviam se tocado. Será que finalmente era hora de iniciar o desembarque em massa? Ele bebeu o delicioso chula de um só gole e olhou para Nut-Gunray, expectante. Nut-Gunray ligou para outro executivo da Federação Comercial e disse, Daltai Dofine, deixo este assunto com você. Certifique-se de capturar a rainha de Naboo. O executivo chamado Daltai Dofine ficou surpreso. Será que sou eu? Isto. O que devo fazer? Enviem uma equipe de ataque droide para se infiltrarem silenciosamente no palácio de Naboo e sequestrarem a rainha de Naboo. Nut-Gunray acenou com a mão com veemência. Lembre-se. Entrem em silêncio. Não sejam descobertos. Os olhos de Xiao Guangua se arregalaram e ele olhou incrédulo para Nut-Gunray, que conduzia a cerimônia com grande entusiasmo. De repente, ele se levantou e saiu, dizendo, tem mais vinho? Vou beber. Naquela noite, uma equipe de ataque composta por 10 superdroides de batalha B2 e 50 droides de batalha B1 aproximou-se silenciosamente do palácio de Naboo. O comandante do B1, cuja cabeça estava pintada de amarelo, virou-se e disse, atenção, daqui em diante, ajustem a potência do motor de propulsão para 50% e não façam muito barulho. Reduzam o volume do sistema de som para 10%, para que não sejam encontrados. Roger. Responderam os outros droides. Comandante, há 2 guardas à frente, o que devemos fazer? Livre-se deles para que não nos encontrem. Roger. Um robô de combate B1 ergueu seu rifle Blaster I-5, mirou nos 2 guardas à sua frente e disparou um feixe completo. Whoosh! Uma grande quantidade de raios blaster vermelhos iluminou instantaneamente a noite. Com um estrondo, o raio blaster detonou uma viatura policial ao lado, e uma violenta explosão ocorreu imediatamente. Um dos guardas foi morto a tiros na hora, mas o outro não foi atingido no local do ferimento fatal.
Ele cobriu o pé ferido e soltou um grito. Ah! Uau! Fui ferido. Estou sangrando por todo o chão. Ah! Uau! A sirene ensurdecedora ecoou imediatamente por todo o palácio de Naboo. Fortscrolls capítulo 348. O Senhor Morto. 1. O anel externo da Via Láctea, o setor Auril, o sistema Bacrophisen e o planeta Balbenic. Este é um planeta com um diâmetro de apenas 9.000 quilômetros. Mais de 90% de sua superfície é coberta por oceanos. Existem apenas inúmeras pequenas ilhas e um continente principal. O polo sul do planeta ainda é um vasto oceano, mas o polo norte possui uma grande camada de gelo. No céu vazio, um rastro de ar retorcido passou rapidamente e logo pousou em uma ilha deserta. A poeira no chão foi levantada como que por um sopro, e então pareceu haver um objeto enorme caindo lentamente. Em seguida, o ar se contorceu por um instante, e então uma nave espacial coberta de preto apareceu. Site infiltrator, Scimitar. Tang Xiao colocou a nave espacial no modo de controle remoto, desceu pela escotilha e a nave imediatamente entrou em estado invisível novamente, sem deixar vestígios. Ele ligou o comunicador e a figura de Kunti foi projetada em baixa resolução. Cheguei ao planeta Baldenic, mas as coordenadas que você me deu estão erradas. Esta é uma ilha deserta, sem nada. Kunti deu de ombros e disse, o lugar que você me descreveu é agora uma área de mineração fortemente vigiada, e a mineradora é o grupo Damasco Jing. Além disso, não importa o que estejam fazendo, a extração de minério aqui nunca foi interrompida e é claramente uma prioridade máxima. Isso mesmo, agora minhas ações não podem ser descobertas pelo grupo Damasco Jing, em outras palavras, não posso ser descoberto pela Ego, disse Tang Xiao. Kunti coçou os cabelos desgrenhados e disse, bem, felizmente, trouxe uma coisa boa da última vez que estive aqui, um ecômetro de terreno submarino feito pelos Mon Calamari. Eles são dignos de serem considerados uma raça que vive no mar. São especialistas. Então, através desse instrumento, descobri que existe uma mina subterrânea labiríntica, e essa mina desabou uma vez, e todas as passagens que levavam à superfície também desabaram. Posso descer desta ilha deserta? Isso mesmo, deve haver um buraco subterrâneo na área indicada. Vai até o final, ele tem apenas 13 metros de profundidade a partir do topo da mina que desabou. Só posso ajudá-lo aqui. Este planeta é fortemente vigiado, você precisa ter cuidado, disse Kunti. Você deve se dar bem com o povo Yinshori, certo? Quais são seus planos para o futuro? Perguntou Tang Xiao. Fiz muitos preparativos. Vou explorar o campo estelar desconhecido e provavelmente não voltarei tão cedo, disse Kunti com um sorriso. Então, se precisar de mais alguma coisa, é só me avisar e fazer o pedido. Quando você voltar, eu lhe enviarei uma supernave espacial. Tang Xiao sorriu. O carro que você está dirigindo está ótimo. Você teria que ser tão ruim quanto eu para comandar meu navio. Quantos anos você tem? Você ainda julga uma pessoa pelo que é bom ou mal? Provocou Kunti. Boa sorte. Tang Xiao exibiu um sorriso sincero. Boa sorte para você também. Kunti assentiu com a cabeça e encerrou a comunicação. Tang Xiao recolheu o comunicador com um sorriso no rosto. É difícil imaginar que uma pessoa como você possa ter um sorriso assim. Uma voz fria veio de trás. Tang Xiao sorriu solenemente e disse com leveza, existem milhares de pessoas ligadas a mim, mas só existe um Kunti, que não tem nada a ver comigo. Eu o acordei. Ele me ajudou, e desde então temos uma relação, o resto é apenas amizade. Por isso eu disse que ainda há luz em seu coração. Eldra Kaitis estava de pé com uma mão no quadril, e sua postura casual era bastante expressiva. Ela vestia um casaco cinza claro e calças de couro pretas justas, com um pequeno buraco no peito que expunha o cristal Kyber branco incrustado em seu corpo, e carregava uma grande bolsa nas costas. Embora essa vestimenta fosse principalmente para facilitar os movimentos e o combate, sua figura delicada e esguia, de temperamento ardente, ainda exibia um charme juvenil que despertava os hormônios. Darth Maltael disse friamente, estou ansioso para que você volte a tocar nesse assunto comigo. O corpo de Eldra tremia inexplicavelmente, ela mordeu o lábio inferior com força e parou de falar, entrou na caverna. Sacou um sabre de luz azul para iluminar os arredores e caminhou para o interior. Seu sabre de luz original havia sido destruído por Darth Maul, e agora este lhe fora dado por Maltael. Na verdade, era o sabre de luz que Darth Plagueis havia dado a Maltael para esconder seus olhos e ouvidos. Você.
Mestre, o que estamos procurando? Eldra ainda não estava acostumada a usar mestre, mas não conseguia evitar. Nos últimos dias, Darth Maltael usou punições extremamente dolorosas para fazê-la mudar seus hábitos de tratamento e aprender a usar a palavra mestre. Vamos procurar alguém, disse Maltael com leveza. Quem gostaria de viver num lugar assim? Eldra franziu a testa. O ar aqui já é venenoso. Ela tirou 2 conjuntos de respiradores simples da mochila, jogou um para Maltael e pegou o outro para colocar na boca. Um homem morto. Maltael olhou para a caverna profunda à frente, apontou para um lugar e disse: é ali, use seu sabre de luz para cavar um buraco. Você me trouxe aqui para cavar a terra. Disse Eldra, irritada. Cave um buraco, ou terei o maior prazer em agarrar sua alma e despedaçá-la, disse Maltael calmamente. Você continua me torturando com dor no corpo e na alma porque está com medo. E continua se lembrando de que é uma pessoa má. Mas na verdade... Antes que Eldra terminasse de falar, sentiu-se agarrada por Maltael num instante, enquanto seu corpo estava do outro lado. A dor de ter sua alma dilacerada fez gritar miseravelmente, mas Maltael não a torturou por muito tempo e logo lhe devolveu a alma. Eldra não ousou mais desobedecê-lo, levantou-se do chão e, silenciosamente, derreteu a rocha dura no solo com um sabre de luz, criando um grande buraco. Mais tarde, sob comando de Maltael, uma escavadeira a laser foi instalada no buraco. Esta foi trazida do grupo de mineração NID e é um tipo de equipamento de mineração comumente usado por mineradores interestelares. 3 lasers potentes atravessaram rapidamente a formação rochosa e, com um estrondo, inúmeras rochas desabaram, revelando um buraco vertical. Maltael largou uma vara em chamas e, após confirmar a profundidade, saltou diretamente. Eldra Kaitis também saltou, mas imediatamente sua expressão mudou drasticamente. Aqui embaixo, a força do lado sombrio é tão forte. E como está isolada do solo, não vazou nada. Quem você está procurando? Sim, um poderoso Lord Sith. Você acabou de dizer que era um homem morto. O Lord Sith, é claro, ele morrerá. Darth Maltael desembainhou seu sabre de luz vermelho e caminhou cautelosamente para as profundezas da mina. Fault Scholes capítulo 349, O Senhor Morto, 2. Nessa mina isolada, existe uma força do lado sombrio extremamente poderosa, e à medida que a mina desmorona, ela continua a se concentrar e a se fortalecer. E isso só pode explicar um problema. Nele reside uma poderosa fonte da força do lado sombrio. Eldra Kaitis não aguentou mais. Cerrou os dentes com força e nem sequer ousou respirar. A mão que segurava o sabre de luz até tremeu um pouco. Aqui. Um Lord Sith está enterrado. Ele morreu? Quão poderoso é condensar uma força tão poderosa do lado sombrio? Darth Tenebros não é muito poderoso em geral, mas em termos de inteligência, ele certamente pode ser considerado um dos melhores Lords Sith de todas as gerações, disse Darth Maltael. Claro, o fato de ele não ser muito forte é apenas em comparação com esses Lords Sith lendários. Quanto à sua força, ele ainda pode esmagá-lo como se esmaga uma formiga. Nunca ouvi falar desse nome, disse Eldra com voz grave. Como se trata de 2 mundos completamente diferentes para você, é natural que você não saiba, disse Maltael. Você deveria saber que meu nome Sith é Darth Maltael, meu mestre é Darth Plagueis. Quanto ao mestre de Plagueis, este é Darth Tenebros. Se eu não tivesse te conhecido, talvez nunca tivesse ouvido falar desses nomes, disse Eldra. Maltael olhou em volta. A mina era tão imensa que, mesmo que a sentisse com a força, não conseguiria detectar o fim. Incontáveis ramificações e bifurcações se entrelaçavam densamente, e era impossível não se perder em poucos passos. Além disso, o ar estava impregnado de vapores tóxicos, tornando o lugar inabitável. Sussurros e murmúrios continuavam a ser ouvidos na escuridão, como se inúmeras vozes chorassem, lamentassem e gritassem. Essas vozes estavam fracamente presentes, mas, se você ouvisse com atenção, perceberia que se tornavam cada vez mais nítidas e fortes. Elas chamavam as pessoas para caminharem em direção ao beco sem saída repleto de armadilhas. No solo, ocasionalmente é possível ver os ossos de alguns mineiros. Virando-se e vendo a expressão de Eldra em transe, Maltael zombou e disse: Você não dizia que queria que eu retornasse à luz? Você nem sequer entende que tipo de existência está do outro lado. Por quê? Olhe ao redor, sinta a poderosa força do lado sombrio. Isso, mais cedo ou mais tarde, se tornará a minha força.
Espere para ver. Você subestima demais a luz da força. Eldra cerrou os dentes e apertou o sabre de luz com as duas mãos. Maltael ficou um pouco surpreso ao ver que ela era capaz de resistir à poderosa força do lado sombrio ao seu redor e não pôde deixar de suspirar secretamente. Essa espadawan Anged é realmente um gênio. Eles seguiram em frente o tempo todo e, embora fosse como um labirinto, Darth Maltael não foi afetado em nada. Como usuário da força do lado sombrio, ele se sente à vontade nesse ambiente e consegue sentir claramente a localização da fonte. Maltael não foi mais fundo. Em vez disso, caminhou uma longa distância em uma direção e, depois disso, chegaram a um grande poço de mina desmoronado. Este local já deve estar próximo da área de mineração, e o som de grandes escavadeiras mecânicas extraindo minério pode ser ouvido fracamente do lado de fora. No entanto, ao chegar aqui, Eldra Kaitis parou. Olhou para frente com certo horror. Sinto que, se eu atravessar, minha vida poderá estar em perigo. Já que você quer sacrificar sua vida pela justiça, por que recua? Você precisa entender que, ao dar esse passo, eu estarei mais perto das verdadeiras trevas, disse Maltael friamente. Isso não significa que estou jogando minha vida fora. Essa é uma boa ideia. Maltael a ignorou e seguiu em frente, chegando sob a rocha que havia desmoronado. Ali, havia uma enorme rocha pressionando um cadáver. O cadáver parecia ser de baixa estatura, mas com uma cabeça grande, um aparelho respiratório coberto no rosto e pele lisa. Era um bis. A enorme rocha quase esmagou o cadáver. Toda a parte inferior do corpo ficou completamente invisível, e a parte superior também estava firmemente comprimida. As pontas afiadas e irregulares da pedra perfuraram os pulmões do cadáver. Esta deve ter sido a causa direta de sua morte. Mas, em todo caso, esse método de morte é lento e doloroso. O que é assustador é que, embora o ambiente ao redor pareça ter décadas, e até mesmo o minério circundante apresente apenas leves vestígios de sangue, este cadáver permanece em seu estado original, sem ressecar, sem decomposição. Dar tenebroso. Eu sei que você está aqui, saia e me encontre. Gritou Darth Maltael. Uma rajada de vento soprava ao redor, como se alguém estivesse uivando contra o vento, e o vento se condensava e não se dispersava, formando uma sombra negra aterradora. Por outro lado, Eldra começou a meditar de olhos fechados, pois só assim consegue se proteger da erosão do lado sombrio. Maltael ergueu seu sabre de luz vermelho, e o poder da morte se condensou nele. Ele apontou o sabre para a sombra negra. Eu sou aquele que controla a morte. Darth Maltael. Abrirei a porta entre a vida e a morte para você. Que sua vontade toque o reino da vida. Darth Plagueis. Idiota. Você é um idiota. A voz na escuridão gradualmente tornou-se clara, rouca, frustrante e desagradável. A criatura não parava de amaldiçoar Plagueis, chamando-o de inútil, estúpido e ignorante. Era irônico que o repreendesse apenas por sua estupidez, sem jamais o repreender por tê-la matado. Após um longo tempo de amaldiçoações, percebeu que algo estava errado. Olhou na direção de Maltael, rugiu repentinamente e avançou em sua direção. O rosto de Darth Maltael tornou-se sério, e o sabre de luz desferiu um golpe instantâneo, cortando um grande pedaço da sombra negra, e ele gritou, Eldra. Venham me ajudar a lidar com isso. Já era um pouco difícil para Eldra resistir à poderosa força do lado sombrio, mas mesmo assim ela cerrou os dentes, levantou-se, desembainhou seu sabre de luz azul e correu para ficar ao lado do Maltael. A força do lado sombrio ao redor da sombra é tão poderosa quanto ondas furiosas, capaz até mesmo de despertar a força do lado sombrio de toda a mina. Maltael e Eldra Kaitis são como barcos em um tsunami, mal conseguindo sobreviver neste lugar. Mantenham a mente firme diante dessa força, pois é preciso autoproteção. Mas é só um morto-vivo. Não precisa ter tanto medo. A expressão no rosto de Darth Maltael tornou-se mais feroz, e até mesmo o sabre de luz vermelho em sua mão gemia. A vontade daqueles guerreiros Sith que lhe absorvera nas ruínas do Império Sith e no planeta Sojourn também se transformou em fantasmas, mordendo freneticamente a sombra negra à sua frente. Maltael também se entregou completamente, atacando a sombra negra com fúria. Para sua surpresa, seu poder da morte teve um efeito muito significativo sobre a sombra negra, e cada vez que ele cortava um pedaço dela, absorveu para seu corpo, fortalecendo-se. Eldra Kaitis não teve a mesma sorte. Ela era constantemente atacada por sombras negras,
e a força do lado da luz em seu corpo era como ser puxada por um vento forte, prestes a se extinguir a qualquer momento. Mas ela sabia que se Maltael morresse ali, ela também morreria, e só lhe restava resistir desesperadamente. Nesse momento, Maltael finalmente proferiu um pensamento do sábio de luz que era muito mais poderoso do que outros rancores, e ordenou que o pensamento avançasse em direção à sombra, Dar Tenebroso. Por que você se sente desconfortável por ser um perdedor? Venha ver seu aprendiz. Eu os reunirei, mestre e aprendiz. Essa ideia tão poderosa é surpreendentemente a mesma que Maltael absorveu do altar subterrâneo de Dart Plagueis na Ilha Bora, outro aprendiz de Dar Tenebroso Dart Venomiz. E, de fato, sentindo o rancor de Venomiz, como um fantasma faminto que definha há décadas, corroendo constantemente sua força do lado sombrio, a sombra negra, ou seja, Dar Tenebroso finalmente soltou um uivo de dor. Não. Não. Quem é você? Diga-me. Quem é você? Fortescue capítulo 350. O caminho supremo. Zit. Mas Dart Maltael ignorou isso. Continuou atacando incessantemente, mas Dar Tenebroso já não tinha vontade de lutar. Percebeu que Maltael parecia ter uma espécie de contenção para com sua habilidade. Embora sua força atual seja muito superior à de Dart Maltael, ele sabe que, se a batalha continuar, sua própria força será continuamente corroída. Ele não sabe se Maltael morrerá, mas se seu próprio poder se esgotar, estará perdido. Se continuar assim, desaparecerá por completo. Pare. Seu desgraçado. Pare com isso. Dar Tenebroso continuava desviando do ataque de Maltael enquanto gritava bem alto. Vendo que finalmente havia alcançado um estado em que podia se comunicar, Dart Maltael ainda se recusou a soltar e golpeou a sombra negra várias vezes antes de parar. Ele olhou para a sombra negra flutuando à sua frente, zombou e não disse nada. Ouviu-se um baque atrás dele, e era o som de Eldracaitis, que já havia ultrapassado seus limites, caindo no chão e desmaiando. Lutar neste lugar onde a força do lado sombrio está por toda parte, e ela conseguir persistir até agora, já é algo muito bom. Maltael ignorou e apenas olhou para a sombra negra à sua frente. Décadas se passaram, e a alma de Dar Tenebroso não tinha mais uma forma fixa, era apenas uma sombra. Eu sou Dart Maltael, aprendiz de Dart Plagueis, disse Maltael com leveza. Você é aprendiz de Plagueis? Dart Tenebroso subitamente se tornou violento e rugiu alto. Você matou Plagueis. Foi você quem destruiu meu plano. Foi você. Por mais que eu quisesse, não fui eu quem matou Plagueis, ou melhor, quem estava prestes a matar Plagueis, disse Malsaer. Ele ainda tem um aprendiz? Tenebroso exclamou surpreso. Não, deve haver algo errado. Eu já vi o futuro de Plagueis. Ele só deveria ter um aprendiz. O futuro é cheio de variáveis. O futuro que você vê pode não se concretizar. Mas você também está falando de Plagueis, que está prestes a ser morto. Porque este é o resultado de julgamentos abrangentes de todos os aspectos, além da profecia da força. Interesses, corações das pessoas, valores. Ele tem outro aprendiz. Quem é? Rosnou Tenebroso. Seu nome é Dart Sidious, e ele foi o primeiro aprendiz de Plagueis. E agora, de acordo com o futuro que vejo, Sidious matará Plagueis em cerca de um mês, disse Maltael. O que isso tem a ver comigo? Disse Tenebroso friamente, acalmando-se gradualmente com o passar do tempo. Sua fúria anterior fora causada por décadas de escuridão e solidão, e agora que alguém podia conversar com ele, a raiva em seu coração naturalmente se dissipou. Você quer usar a mão de Plagueis para criar a forma de vida da força mais poderosa e perfeita de todos os tempos e, em seguida, ocupar o corpo dele para substituí-la. Você também sabe que Plagueis vai te matar e que não há como escapar, então você o deixa matar de propósito e depois manipula o retrovírus que você cultivou para infectar Plagueis. Você espera até que Plagueis tenha sucesso, roubar seus resultados e então, por conta própria, se tornar a profecia, o escolhido, disse Maltael friamente. Desta vez, Tenebroso ficou em silêncio por um longo tempo e então disse lentamente, parece que você sabe muito. Se esta é a revelação que você recebeu da força, então só posso dizer que seu talento é infinito, incomparável. O que isso tem a ver com você? Você não esperava que Plagueis fosse morto por seu aprendiz antes de encontrar o escolhido, e todos os seus cálculos foram em vão, disse Maltael friamente. Você não passa de um perdedor, um inútil. Subestimou Plagueis, pensou que ele fosse tímido e temeroso da morte,
tomado pelo medo, e achou que esse medo havia sido cultivado por você para controlá-lo. Mas, na verdade, ele sabia que alguém iria matá-lo, e foi por isso que teve medo, porque viu tudo. Ele zombou, mas você já parou para pensar nisso? Foi justamente por causa da sua orientação errada e por tê-lo privado da capacidade de prever seu destino que ele foi morto tão cedo. Então, na verdade, você pediu por isso. Darth Tenebros rugiu alto. Não. Você é um traidor desprezível. Está tentando me enganar? Você realmente matou Plagueis. Plagueis está vivo e bem. Maltael elevou a voz, mas ele é inútil. Nem para você, nem para mim. Pense bem. Agora posso te tirar deste mundo sombrio, as pessoas no inferno sou apenas eu, e ninguém mais pode ter uma conversa assim com você. Você só pode cooperar comigo, vir comigo e matar Plagueis. Se, como você disse, Plagueis também tinha um aprendiz chamado Darth Sidious, e foi ele quem matou Plagueis, então você não precisa vir até mim para conseguir o que quer, porque veio até mim. É apenas uma camada extra de segurança. Preciso ter certeza de que Plagueis está morto, disse Maltael. Se você quer matar pessoas, não precisa me procurar. Além disso, você trouxe um cavaleiro Jedi. Essa mulher é apenas minha futura aprendiz, mas sei que meu nível de cultivo não é suficiente, então só posso brincar com ela. Maltael zombou. Quanto a você, acho que, depois que Plagueis morrer, por favor, continue a me ensinar. Te ensinar? Sim, ensine-me o poder da força, ensine-me como criar vida, ensine-me como controlar o poder dos Midichlorians. Ah, por que você acha que eu vou te ensinar? Darth Tenebros caiu na gargalhada. Confia na minha força, no meu talento. Maltael ergueu a mão para concentrar o poder da morte. Você deve ser capaz de compreender meu poder, o poder da morte. Só eu posso lhe dar a possibilidade da ressurreição. Ninguém mais pode fazer nada. Nem Plagueis, nem Sidious. Eu quero ser o imperador desta galáxia, eu quero me tornar uma existência imortal. E o único que pode me ajudar é você. Essa é a ambição que um Sith deveria ter. No entanto, tudo isso é para seu benefício, e quanto a mim, prometo que, assim que dominar o poder de ressuscitá-lo, o farei o mais rápido possível. Quanto ao que vier depois, cada um dependerá de sua própria capacidade. O princípio de Darth Bane de duas pessoas é coisa do passado. E o objetivo final do Sith deve ser apenas um Sith? Isso mesmo. Só existe um Sith? Governe a galáxia, percorra o universo, viva para sempre e seja invencível no universo. Nesse momento, os Sith não precisarão mais de uma segunda pessoa. Maltael olhou para Tenebros com um sorriso irônico. Então, é você ou eu? Não quer tentar? Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.